Beleza? Agora vocês estão me vendo aqui. Bom, pessoal, então para a aula de hoje, eu separei um conteúdo para vocês. Vai ser uma live rápida, vai ser um assunto rápido que eu vou tratar para vocês, porque nessa live eu vou direcionar vocês para executar algumas práticas, né? O Delcio tem me acompanhado bastante na questão da prática, tenho falado com ele alguns macetes, falei que a aula de hoje, falei isso nas 3 lives, a aula de hoje é uma aula bem importante para a gente poder pegar essas técnicas de desenvolvimento de projeção ortográfica com os instrumentos aí de desenho à mão, né? Então é o que eu vou passar hoje para vocês. Seja bem-vindo, Bambino, tamo junto. Tá? Então, senhores, hoje eu vou trazer uma live de certa forma rápida. No final dela, além da live, eu vou entregar um bônus para vocês. O que é esse bônus, professor? Sou eu mesmo executando a projeção ortográfica de algumas peças, seja na mesa direto com a régua, para quem não tem prancha e para quem não tem régua T, seja com a régua T ou seja com a prancha. Eu vou fazer das 3 maneiras aí, vou entregar para vocês. Tá? Então vai ser um bônus que eu vou entregar, vai ficar lá no YouTube, depois eu vou deixar o link do nosso canal aqui para vocês irem lá no YouTube. Quem não é inscrito lá no YouTube ainda escreve, porque todo santo dia eu tô botando um videozinho lá, uma dica interessante, aí vai ficar notificando lá para vocês vão poder conferir aí e usufruir desse material todo. Tá bom, gente? Então, vamos para abraço, porque o conteúdo tá aí, pronto pra gente poder passar. Senhores, só aqui voltando, né, para a live de hoje, eu vou falar um pouquinho como é que nós vamos utilizar algumas técnicas para poder representar essas vistas, né, com o instrumento. Dentro da live, então, vou fazer essa introdução, vou falar das representações à mão livre, isso é muito importante. Nem sempre eu vou ter todos esses mecanismos para eu poder desenvolver minhas vistas ortográficas, né? Não vou ter nem a ferramenta computacional e não vou ter nem os instrumentos todos no geral. Então, por exemplo, eu sou inspetor e eu vou na área, aquela velha história, né? Eu vou na área, vou tirar uma foto, mas dá para botar medida na foto? Não dá, né? Então eu já vou passar um aperto aí. Então eu vou fazer um croquisinho rápido, no croquis eu vou começar a inserir as medidas, né? Então eu vou passar umas técnicas para vocês hoje sobre isso. Já mencionei sobre isso também lá em representação de esboço e croquis no plano 2D, né? Então assim, vai ser meio que uma revisãozinha. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre representação das vistas ortográficas utilizando instrumentos no geral. E vou apresentar para vocês alguns exercícios que eu gostaria muito. Veja bem, galera, ó, a gente vai ter um prazo legal, porque a live é pequena. E eu já vou subir logo aqui para liberar para vocês lá no Telegram e no WhatsApp, tá bom? Então já vou subir aqui, a live vai ser pequena, vai ser rapidinha. E vou dar o tempo aí da noite para vocês poderem fazer e me retornar ela, tá? Passando mais um pouquinho aqui. Então vamos lá. Senhores, primeira coisa que eu vou puxar a atenção de vocês aqui, como vocês podem acompanhar comigo na tela. Eu uso a linha tracejada para mostrar alguma informação que não é visível ao olho humano, né? E eu uso normalmente 3 vistas para poder representar as informações de uma peça, de um sólido. Só que existem as outras vistas que eu falei para vocês, que são as vistas não essenciais. A vista lateral direita, a vista inferior e a vista posterior, totalizando as 6 vistas de um desenho, né? Só que, professor, então quer dizer que eu nunca vou usar essas vistas não essenciais? Não. A gente vai usar ela em situações em que eu preciso mostrar alguma informação a mais da peça e as 3 vistas essenciais não são suficientes. E aqui eu trouxe até um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho essa peça, ela é de certa forma com muita informação. Ela não é uma peça difícil de... É demorada, não é difícil exatamente. Mas é uma peça demorada de se desenhar. E ela tem muita informação no lado direito, outras informações do lado esquerdo. Então se eu botasse só as vistas essenciais, que são essas que eu estou circulando, ó, se eu colocasse só essas vistas aqui, veja bem, no lado esquerdo eu vejo isso, mas eu fico prejudicado com as informações desses furos. Nesse caso, o projetista optou por representar essa parte aqui, como vocês podem observar. Beleza? Vista lateral direita. Professor, eu posso fazer isso? Posso botar mais das 3 vistas essenciais que o senhor apresentou ontem pra gente? Claro que pode. Isso depende de você. Você é projetista agora. Então depende de você. Você que vai colocar isso no desenho e vai liberar a ordem de serviço para poder fabricar. Uma outra informação importante, gente. Perceba o seguinte. Olha para a vista superior e olha a quantidade de linha tracejada que tem na vista superior, na vista lateral esquerda, na vista frontal. A ABNT ela deixa uma ressalva pra gente. Ela diz o seguinte: João, se você por um acaso fizer da utilização de outras vistas que te facilitem a interpretação do desenho, você não precisa ficar tracejando o desenho todo. Por exemplo, olha, aqui na vista frontal, esse furo que vocês estão vendo aqui, eu enxergo ele aqui, ó, tracejado, né? Estou enxergando ele na vista superior. Estou enxergando aqui que tem um ressalto. Então, se eu estou mostrando várias vistas a mais, eu não precisaria, por exemplo, botar essa linha tracejada para despoluir o desenho. Olha,
Nesse lado aqui agora, no lado direito da peça, ele está aqui, ó, como vocês podem observar. Como eu estou mostrando ele na lateral direita, eu poderia tirar essa linha tracejada aqui, ó. Tá vendo? E já ia dar mais uma limpada no meu desenho também. Então, se eu estou botando mais vistas, eu não preciso poluir o meu desenho com linha tracejada. Veja bem, aqui agora, ó, existe um rebaixo, né? Uma parte da peça que é vazia para quem está olhando ela do lado de cá. Tá? Essa parte aqui, quando eu olho na lateral esquerda, eu indico com linha tracejada, beleza, eu tenho que indicar. A vista frontal mostra para mim. Só que esse furo aqui, como ele já está bem representado, tanto na frontal tanto quanto na superior, já que eu estou mostrando a lateral direita também, eu posso apagar ele aqui e posso apagar ele aqui. O que a BNT fala para a gente é o seguinte, o importante é que todas as informações sejam visíveis, mas isso não quer dizer que você vai sair repetindo informação pelo seu projeto. Principalmente quando você faz da utilização de uma vista extra, né? Por exemplo, isso se aplica também em cotagem, né? Às vezes você tem uma parte da sua peça que aparece na vista frontal e a mesma parte também aparece na vista superior. Aí você vai e bota uma cota na vista frontal, vai e bota uma cota na vista superior. Professor, o que é cota mesmo? Cota é a forma que a gente utiliza para colocar as medidas no nosso sólido, na nossa peça, né? Eu vou falar melhor disso aí já nas próximas lives. Então, assim, até essa linha de raciocínio para sistema de cotagem, ele é considerado. Por quê? O grande artista é o desenho. Então, se eu ficar botando muita informação, eu vou poluir o meu desenho. E o objetivo aqui não é poluir o desenho, é limpar ele cada vez mais para facilitar a compreensão por qualquer pessoa que seja, né? Veja bem, gente, um desenho bem desenhado, eu posso apresentar ele aqui, posso apresentar ele em Portugal com esse raciocínio do diedro que eu falei com vocês, que eu mencionei com o Carlos aqui agora, posso apresentar lá no Japão, o desenho ele vai ser, a forma de se ler desenho é igual em qualquer parte do planeta, tá? Só tem que ficar esperto aí com a questão do diedro de trabalho. Respeitando o diedro de trabalho, não tem erro. Então a gente tem que deixar a informação limpa, objetiva e de modo, né, deixando tudo bem claro no desenho, de modo que ela seja interpretável em qualquer parte do planeta, tá bom? Vou passar mais um pouquinho. Outras coisas importantes, observações aqui que vale a pena. O lápis 2B que a gente usa no isométrico também vai ser utilizado nas vistas frontais, nas vistas ortográficas. Outra coisa bem importante também, as medidas, elas deverão, preferencialmente, ser sempre colocadas nas nossas vistas ortográficas. Ou seja, tem muita gente me mandando desenho aqui com as cotas no isométrico. Não puxei a orelha ainda porque eu não tinha falado sobre isso, mas a BNT ela orienta que a gente coloque as cotas da peça nas vistas ortográficas, tá bom? Fica essa ressalva aí para vocês. Professor, então está errado eu colocar no isométrico? Não é necessário. O correto é você colocar nas vistas ortográficas. Não quer dizer que no isométrico está errado, só que é desnecessário, é perder tempo, tá bom? Outra coisa, e isso eu vou ressaltar sempre, todas as vistas são alinhadas à vista frontal. Logo, a vista frontal é a principal vista do meu desenho técnico. Sempre, tá bom? As vistas, elas deverão estar afastadas entre si a uma distância de 20 milímetros. Isso é muito importante, no mínimo. Professor, eu botei 30 aqui de afastamento, tem problema? Não. A BNT ela só pede que você deixe pelo menos 20 milímetros para que você tenha espaço de inserir um sistema de cotagem ali no meio entre as vistas, né? Caso senão você não vai conseguir inserir a medida, tá bom? Mas uma coisinha muito importante, os desenhos eles têm que ficar afastados das margens pelo menos 15 milímetros. Professor, pelo amor de Deus, mais uma regra. Qual o objetivo dessa regra, professor? Pegar da margem, baixar 15 milímetros e começar o meu desenho. Gente, o objetivo é muito simples. Se eu tiver que colocar uma cota ali em cima, naquele espacinho, eu vou ter 15 milímetros de espaço para colocar essa cota. Esse é o motivo, tá bom? Passar mais um pouquinho, antes de eu avançar, molhar a boca aqui. Eu comi uma comida meio salgada hoje, aí tá dando mais sede. Só para ver se tem alguém falando comigo. Perfeito, galera. Pessoal, vale ressaltar que, igual eu falo com vocês aqui na live, eu trago muita informação, mas essa informação que eu trago, eu tento ser objetivo com ela, até pelo tempo e até pela... Senão eu vou ficar com vocês 2 horas aqui no Facebook, né? Mas lá na nossa plataforma, igual eu sempre menciono com vocês, no que é curso de verdade, eu trago sempre ela bem mastigada, eu sempre faço vários exemplos, né? Só para ressaltar essas coisas, eu vou tentar entregar o máximo possível aqui. Mas de fato lá eu consigo entregar um conteúdo bem refinado para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Algumas coisas eu até publico lá, né? Quem tem acompanhado o nosso canal lá do YouTube, tem até visto a qualidade dos vídeos que eu estou entregando lá, né? Das questões lá da plataforma de fato. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui entregando material para vocês sempre, tá bom? Ricardo, aqui antes de avançar, deixa eu ver o que ele está me perguntando. Professor,
Para dar esse afastamento de 20 milímetros, que cota eu uso para não se encostarem? Cara, quando você for dar o afastamento de... Aí a gente tem um sistema de cotagem, que é o sistema de cotagem em cadeia. E o que acontece? É um modelo de cotagem que a gente pode fazer que faz com que você não encoste uma cota na outra. Agora, se você está precisando fazer as cotas assim, em cascata, né? Vamos botar assim, né? As cotas em cascata, assim, bota uma cota, bota outra embaixo, bota outra. Se você afasta a sua cota, a ABNT ela orienta que a gente afaste a nossa cota da última linha, ou seja, vamos pegar a aresta da peça. A aresta da peça, a linha de cota, eu afaste ela entre, veja bem, olha a informação que eu vou dar, nem era hora de eu falar sobre ela, mas veja bem, entre 7 e 15 milímetros. O que eu, professor, oriento para os meus alunos? Vamos manter 10 milímetros de afastamento da peça para que eu coloque a minha linha de cota e coloque a informação e o projeto fique todo por igual. Vai uma dica agora de professor para profissionais. Se você estiver desenvolvendo o projeto e escolheu afastar a sua linha de cota da peça em 10 milímetros, tenta manter isso no projeto inteiro, porque para manter o projeto visualmente bonito, né? Agora, se você, aí no teu caso, a sua pergunta agora, se você botou uma linha de cota aqui para poder medir uma parte, agora você tem que botar outra logo embaixo, entre uma linha de cota e a outra, você vai respeitar esse mesmo afastamento de 10 milímetros. Ou seja, me afastei 10 milímetros da peça, me afastei 10 milímetros da última cota, me afastei 10 milímetros, sempre 10 em 10, né? Que é o que eu oriento. Mas você pode ficar entre 7 e 15. Eu gosto de botar 10 para não ficar muito espremido, para não ficar a informação muito socada uma em cima da outra. Deixar o desenho mais organizado. Beleza? Respondi, Ricardo? Acredito que tenha respondido, mas qualquer coisa você fala aqui que eu volto a falar sobre isso. Beleza? Trazendo o comando aqui. Pessoal, então assim, eu vou começar falando para vocês sobre o desenho da vista ortográfica, que provavelmente é o modelo que vocês mais... Olha o que eu vou falar, hein? Parece doideira. Mas hoje em dia, esse modelo aqui é o que vocês mais vão utilizar para poder desenhar em campo operacional quando vocês estiverem fazendo a inspeção de vocês e tudo mais. Nem vai ser com o instrumento que eu estou explicando. Vai ser mais assim, né? Por quê? Porque daí você faz o croquis da sua peça, leva para se você for projetista, for técnico de planejamento, você leva lá para o seu setor de planejamento, bota na máquina lá, no AutoCAD, no DataCAD que seja, SolidWorks, o que a sua empresa estiver usando. Bota lá na máquina, aí você vai desenhar a sua peça de fato, a peça final completa, né? Então isso aqui vai ser, essa forma de desenhar vai ser uma das mais utilizadas aí para quem estiver trabalhando, seja com inspeção em campo, seja com planejamento. Planejamento já vai direto para o sistema, né? Mas é o que eu sempre falo para vocês, professor, se o planejamento que vai desenhar vai direto no sistema, vai direto com o AutoCAD, por que a gente não aprende logo o AutoCAD? Vou ressaltar isso de novo aqui hoje. Ou o SolidWorks. Galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e esperando que vocês provavelmente não... Vamos supor que vocês não sabem nada de desenho e eu estou iniciando vocês do zero. Se eu pedir para vocês desenharem para mim, olha só, desenha a perspectiva isométrica, desenha a vista ortográfica, indica o plano de corte na vista frontal, bate a peça simulando o corte na vista superior, coloca para mim uma tolerância geométrica na vista frontal, onde tem um furo para encaixe, aí coloca para mim uma tolerância G6, por exemplo, indica para mim um grau de acabamento no seu projeto inteiro aí de N12, e naquela parte de N7, e naquela manopla ali da peça você bota N12, beleza. Passei algumas informações, não passei muita coisa não. E coloca uma tolerância de perpendicularidade naquele furo ali. Beleza, olha quanta informação eu pedi. Se a pessoa está bem preparada, provavelmente deve ter gente aqui na live assim que já tem uma noção de desenho maior. Se a pessoa está bem preparada, ela vai olhar e vai falar, não, beleza, tranquilo, eu vou desenhar aqui, eu vou fazer isso que você está pedindo. Agora, se a pessoa ela não está bem preparada, tem alguns problemas, né? Ela não vai conseguir executar isso independente do programa que for. SolidWorks, AutoCAD que seja, ela não vai conseguir, DataCAD, ela não vai conseguir. Tá? E outra coisa, aí é sempre o que eu estou batendo na tecla com vocês aqui, que é a questão da empregabilidade. Se o camarada ele não domina, facilmente ele é substituível por alguém que domina. E vou falar para vocês, não sei se é porque eu sou professor, já trabalho com isso, nem é um conteúdo tão difícil. É um conteúdo que precisa ser apresentado a vocês. Aí, senão, o que eu falei é grego, né? Mas quando eu apresentar, vocês vão perceber que o grau de dificuldade é o mesmo que eu estou trazendo até agora. Eu só vou apresentar coisas novas. Olha, na aula que eu estiver falando de corte, eu vou falar como é que faz um corte, o tipo de corte, por que eu faço um corte. Na hora que eu estiver falando de tolerância de montagem, eu vou falar lá de tolerância dimensional, tolerância geométrica. O que é tolerância, professor? É o máximo que a peça pode ter e o mínimo que ela pode ter é isso, velho. Não tem mais que isso. É isso. É o máximo que ela pode ter e o mínimo que ela pode ter. Se ela ficar menor que o mínimo, ela vai ficar folgada. Se ela ficar maior do que o máximo, ela não vai encaixar. É isso. Então, assim, não são coisas novas. Só que, por exemplo, e como é que eu coloco isso no livro? Aí tem uma regra.
Aí vem a regra de apresentar o sistema de tolerância, que é uma tabela, que são as letras G6, G7. Cada letra indica um campo de tolerância, né? Para mais e para menos. É isso, basicamente. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Professor, então vai ficar mais difícil? Não. Eu vou entrar com mais informações. Nada na vida foi feito para ser difícil, né? É difícil enquanto a gente não entende. Depois que a gente passa a entender, fica fácil. A verdade é essa, né? Até a matemática é assim. Até hoje não entendi muito bem, eu vou chegar nessas questões de tolerância, mas eu vou mastigar bem para vocês. Eu vou bem devagar nesse dia da tolerância aí. Eu vou trazer bem mastigadinho, porque eu tenho que, quando eu começar a falar sobre isso, Ricardo, eu vou ter que ir bem devagar, eu vou ter que explicar como é que funciona, eu vou ter que mostrar a intercambiabilidade de peça quando eu boto ela na tolerância máxima, tolerância mínima. Aí vocês vão começar a entender isso aí. Aí vai ficar bem claro, tá bom? Mas confia em mim, só ficar comigo que eu vou chegar lá. Garanto. Olha, eu vou falar no olho aqui, ó. Garanto pra você que você vai entender. Desculpa aí, galera. Vamos tocar aqui de novo, me empolguei. Vamos lá. E no final eu ainda vou passar um projeto para vocês desenharem. Vocês vão desenhar esse projeto, vocês vão indicar para mim tolerância dimensional, tolerância geométrica, grau de estado de acabamento de superfície, e vão desenhar a peça com seção, com um eixo, né, que eu vou pedir, em seção, em corte, em algumas coisas, vão indicar tolerância dimensional na chaveta, eu vou entregar para vocês 10 perguntas. E vou garantir para vocês, no final, vocês vão me responder as 10 perguntas. Se não responder, eu mudo de novo. É só vocês acompanharem comigo aqui na sequência, eu garanto isso para vocês. Tá? E quando vocês conseguirem responder o que eu estou falando, vocês aprenderam o desenho técnico. Vocês podem pegar um projeto, ler e executar esse projeto numa máquina, né? Porque esse é o grande X da questão. O cara que ele pega um desenho, consegue entender o que ele está lendo e vai para a prática e executa, esse é um operador completo. Ele pode ser classificado ali como um técnico mecânico sênior, né? Agora, se o cara não consegue fazer isso, fatalmente ele vai ter que trabalhar auxiliando alguém que saiba fazer isso. Aí está a diferença do profissional. O profissional que sabe fazer. Aí o cara às vezes se pergunta, né? Professor, por que eu trabalho como mecânico, igual ele que trabalha como mecânico, e eu recebo, sei lá, R$2.000 e o mecânico ele recebe 3.500. E ele está sendo classificado como mecânico sênior, e eu aqui estou como auxiliar mecânico ainda. Então, às vezes, o cara não para poder enxergar a própria situação, para poder ver se ele consegue entregar isso para a empresa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso, gente, o que eu estou falando para vocês é uma conscientização. Eu faço uma pergunta para vocês. Se a empresa entregar um projeto na mão de vocês, pensem, reflitam. Entregar, vamos supor que você é caldeireiro. Você seja sincero. Você consegue entender o que... Eu não vou nem falar de conseguir fabricar. Você consegue entender o que precisa ser fabricado? Faça essa pergunta a si mesmo. Pergunta e veja se vocês estão preparados de fato para poder chegar no mercado de trabalho. Professor, eu estou sentindo que eu não estou. Isso é um pecado, professor? Não, isso não é um pecado, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu estou trazendo esse conhecimento todo aqui para vocês, porque é uma questão de ajudar vocês aqui, não é verdade? Mas eu estou trazendo isso aqui para vocês, estou entregando de bandeja, para que vocês fiquem mais preparados aí no mercado e consiga até... Só passar um carro de som aqui. E consiga até se posicionar, né, frente a uma situação dessa. Igual eu já falei também na live de ontem, já aconteceu uma situação de promoção minha. Aí eu vou até contar uma situação de promoção minha uma vez que aconteceu. Eu era caldeireiro, chegou para mim um desenho, uma conformação e pedia para eu calcular o desenvolvimento do desenho. O que é o desenvolvimento? Imagina que você vai dobrar uma chapa. Na hora que você dobra a chapa, ela dá uma alongada na parte dobrada, né? Então ela cresce. Existe um cálculo que a gente faz que você corta a chapa com uma medida já prevista, que quando você dobrar essa chapa, ela vai dar uma alongada e vai ficar no tamanho certinho que você precisa no projeto final, né? Então esse é o cálculo de desenvolvimento da peça. Aí chegou uma ordem para mim que era para calcular o desenvolvimento da peça e tinha lá uma tolerância de fabricação. Eu calculei o desenvolvimento, apresentei as medidas e estava lá uma pergunta da tolerância de fabricação que estava dando lá em 1 milímetro. Caldeiraria, a tolerância um pouquinho maior. Estava dando lá em 1 milímetro, né? A tolerância é grande. Aí pediu algumas informações para mim. Então o que era? Era eu calcular a conformação e era eu entregar as informações que eles estavam pedindo. Perguntas como que tipo de material é, qual é o ângulo da dobra, qual é o valor do cálculo da conformação, qual é o tamanho da chapa que eu vou precisar cortar, quais os processos que eu vou utilizar até essa peça ficar pronta, entendeu? Então assim, são coisas assim que são perguntadas no mercado. E é aí que eu falo para vocês, é hora da autorreflexão, olhar para si mesmo e falar, será que eu conseguiria responder uma situação dessa? Né? Então é aí que a gente vai caminhando agora, tá bom? Deixa eu ver aqui, posso estar errado, mas acho que vi essa tabela de tolerância. Não, você está certíssimo. Ela é muito utilizada, ô Ricardo, em usinagem, inclusive para montar em usinagem, na fabricação de eixo, né, e tudo mais. Você está certíssimo. E também é muito utilizada na manutenção mecânica, né, quando você vai fazer montagem de eixo com rolamento. Aí você tem que medir o eixo para ver se o eixo está dentro do campo de tolerância. Vamos supor que você vai montar um rolamento autocompensador.
que você pode ter a folga máxima e a folga mínima e a folga residual depois da montagem. Você monta o... O que eu tô querendo dizer? O rolamento autocompensador é meio cônico. Você vai botando ele no eixo assim e vai arrochando ele vai esmagando o anel interno do rolamento para fora e os elementos rolantes eles vão estrangulando, né? Então assim, quando você monta um rolamento autocompensador num eixo que está com a tolerância maior do que deveria, ele vai estrangular o rolamento e vai a folga residual de montagem, deixa eu ver se estou sendo claro para vocês aí, a folga residual de montagem vai extrapolar. O que vai acontecer com o rolamento? Grossamente falando, igual o mercado fala, né? Vai enforcar, ele vai enjambrar. Aí você vai ter sua área operacional. Olha como isso é importante. Aí você vai abrir um mancal lá de um transportador de correia, por exemplo, que está lá esquentando, quando abre, o rolamento está rompido. Aí começa a investigação. Por que está rompido? Aí vai investigar, né? E se a pessoa tiver a expertise de desenho técnico, a expertise da mecânica, ela vai chegar ao ponto de medir o eixo onde foi montado esse rolamento, vai às vezes perceber que o eixo está fora das medidas de projeto. Enfim, aí começa a caçar o erro onde está, né? Então são informações importantes em todos esses segmentos, por incrível que pareça. É uma informaçãozinha que está em desenho, mas que influencia até a montagem. Olha só, hein? Tolerância dimensional está no desenho. Fabricação, montagem num transportador de correia, carga em cima do transportador, superaquecimento, ruptura, chamada de manutenção, homem-hora parado, máquina parada e prejuízo. Então uma informação que está no desenho, se não for respeitada, olha o efeito cascata, o efeito cadeia que vai acontecendo, né? Isso é bem importante. E foi até por isso que eu escolhi o desenho técnico para começar com a mentoria, porque pra vocês entenderem a importância dele dali para frente. Mas deixa eu parar de enrolar aqui. Vambora aqui que a gente... Se eu tiver... Pessoal, se eu por um acaso parar no conteúdo, bota aí. Vambora, professor, que eu quero aprender. Tá bom? Senão eu me empolgo. Vamos lá, vamos passar mais um pouquinho aqui. Pessoal, olha, observações quanto à folha milimetrada. Cada quadriculado da folha tem 5 milímetros de espaçamento. Tô falando isso aqui, ó. Cada quadriculado desse aqui... Deixa eu puxar o comando para minha tela. Isso. Cada quadriculado desse tem 5 milímetros. Por exemplo, se eu tiver que traçar 100 traços, aí dividindo aqui por 5 rapidamente, né? Dá 20 quadradinhos desse. Desculpa, se eu tiver que traçar 100 milímetros aqui, dá 20 quadradinhos desse. É isso que eu quero dizer, tá bom? Passando mais um pouquinho aqui, só algumas informações. O afastamento tem que ser no mínimo, a BNT orienta isso, 20 milímetros. Então botei a vista frontal aqui, vamos supor que eu terminei ela aqui, ó, nessa quina. Conto 1, 2, 3, 4, aqui eu começo a minha vista superior, tá bom? Vamos passar mais informações aqui, ó. Aí já falei para vocês que esse afastamento representa 4 quadrados da malha milimetrada, tá bom? E a partir daí a gente pode executar o desenho à mão livre. Então essa estratégia, aí eu vou entregar para vocês no final, porque não tem como eu desenhar na live, né? Mas aí tem como eu entregar para vocês um vídeo, de eu mesmo fazendo isso, até para vocês conhecerem o meu trabalho lá dentro do sistema já também, né? Passando mais o que lá, com certeza a qualidade de lá, vocês vão perceber pelo vídeo que eu vou postar hoje, é muito maior. Mas vamos lá. Então assim, eu vou deixar como tarefinha esse isométrico aqui para vocês. Vou deixar essa folha reticulada hoje lá no grupo, tá? Vou entregar lá no grupo do Telegram e os grupos do WhatsApp. Quem não tá no grupo ainda, é só deixar um comentário aqui, professor, tô vendo pela primeira vez, não tô nesses grupos, eu quero participar. Aí o resto eu resolvo e ainda situo, posiciono você para você recuperar o que você perdeu anteriormente. Não tem problema nenhum, eu levo todo mundo junto. Daqui a pouco tô entrando no desenho mecânico. Então, desenhar isso aqui pode ser uma folha reticulada, quadriculada mesmo, tipo aquela que eu mostrei para vocês, tá bom? Eu vou entregar o PDF para vocês baixarem, quem tiver a condição de imprimir, melhor ainda. Quem não tiver, até uma folha de papel ao maço que vocês compram na papelaria, 10 centavos, aí 15 centavos, já vai, dependendo do lugar, 50 centavos, né? Já vai dar para vocês desenvolver essa prática para treinar, tá? Depois vocês podem guardar naquela pastinha de desenho que eu tenho comentado aí, que é uma pasta para a gente guardar os nossos projetos. Beleza? Agora eu vou falar de instrumento. Para daí a gente só ver se tem mais alguém falando. Tamo junto, Isaías. Beleza, Rodrigo, mas a gente já começou aqui com chave de ouro. Depois, se você tiver perdido algum detalhezinho, você pode dar um cliquezinho aí que você vai conseguir ver. Pessoal, representação das vistas ortográficas utilizando instrumentos agora. Vou chamar um comando para minha tela, tá? Vamos um pouquinho de água aqui. Olha só, é uma prática. Eu tenho ali na minha folha, imagina a minha folha vertical, desenhei o isométrico lá em cima, naquela regrinha que eu falei para vocês do 2,5, desenhei o isométrico ali em cima, e embaixo eu vou desenhar as vistas ortográficas. Professor, como que eu garanto um afastamento entre as minhas vistas equidistantes? Professor, o que é equidistante? Equidistante é uma mesma distância entre si, né? Imagina que eu tenho 3 furos. Eu digo que esses 3 furos são equidistantes quando eles acumulam entre eles o mesmo afastamento. Ou seja, a mesma distância, aí eles são equidistantes.
É isso que eu quero dizer. Então, imagina que eu vou desenhar aqui no meu projeto as vistas de forma equidistantes. Uma estratégia que eu considero a mais simples e a mais rápida é fazer uma cruz, mais ou menos, onde você pensa em começar o seu desenho, a localizar as vistas ortográficas. Nessa cruz você puxa 10 para cá, puxa 10 para cá, fecha o quadrado e nas quinas desse quadrado você inicia o desenho da vista frontal, inicia o desenho da vista superior, inicia o desenho da lateral esquerda. Essa é uma estratégia para manter os desenhos todos afastados. Galera, vou falar uma coisa para vocês aqui, muito importante. Professor, não consegui visualizar isso no projeto. Assista um bônus que eu vou botar agora, já até pedi os meninos para subirem isso para o YouTube. Assista o bônus que eu vou botar, porque eu vou explicar exclusivamente como é que se usa isso aqui. Nesse bônus. Não tem como eu fazer isso ao vivo, mas lá no bônus eu consigo mostrar isso para vocês. Tá bom? Uma outra boa dica também para vocês é que, por exemplo, você tem o seu modelo aqui, você tem os planos de projeção, uma segunda boa dica aqui, né? Você fez as suas vistas ortográficas. Quando você faz a vista frontal, que é a mais importante, olha só o que eu vou falar para vocês. Se eu pegar uma régua, conectar nessa linha e riscar até aqui embaixo, conectar aqui, eu já tenho as informações na vista superior. Agora o mais importante, se eu colocar, olha o que eu vou falar, hein? Igual eu falei para vocês, compasso para representar projeção ortográfica. Os caras devem pensar, isso é doido. Então esse cara tá tirando compasso para fazer vista ortográfica. Nossa senhora! Mas é disso aqui que eu tô falando, ó. Ponta seca do compasso, aquela ponta que não risca, a mais fininha, apoiado na quina da vista frontal, abro ela até a quina da vista superior. Se eu riscar com o compasso, ele vai trazer exatamente na posição da lateral esquerda. Ponta seca na quina da vista frontal, na quina da vista superior, eu consigo trazer ela aqui assim, ó. O que eu ganho com isso, gente? Depois que eu desenhei a vista frontal, se eu puxar um monte de linha reta assim, ó, para indicar esses rebaixos e tudo mais, com o compasso depois eu consigo já marcar aonde vai iniciar essa linha e aonde vai iniciar essa linha sem ficar gastando tempo medindo com régua. Ah, professor, eu quero usar régua. Tem problema nenhum. É só uma estratégia, é só uma dica que eu tô dando para vocês, tá bom? Quem quiser, vale a pena usar. Eu, particularmente, acabo nem usando, tá, gente? Eu vou confessar para vocês. Existe essa facilidade, eu acabo nem usando. Aí depende de cada um. Na hora que vocês estiverem desenvolvendo, cada um vai desenvolver uma estratégia de fazer isso, tá? Aí que eu falo da importância de ver o vídeo que eu vou postar. Ó, aqui, por exemplo, o camarada, fez a vista frontal, ele fez a cruz, no exemplo dele aqui. Ele fez um quadrado aqui na quina da cruz, fez a vista frontal. Já puxou as linhas, ó, ligando a vista superior, tá vendo? Já puxou as linhas. Aí ele foi e mediu, aqui ele vai precisar medir, mediu a vista superior e fechou o quadrado. Daí ele abriu o compasso, olha o risco, e riscou aqui para a lateral esquerda, tá vendo? Ó? Usou as duas técnicas, a da cruz e o do compasso simultaneamente. Tá bom? Professor, não fez muito sentido para mim, professor. Não tem problema. Eu vou deixar o vídeo, precisa acompanhar eu desenvolvendo isso na prática, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Quem já faz um desenho ou outro já conseguiu captar. Quem não faz, vai ficar bem fácil de visualizar com o que eu vou botar lá no YouTube daqui a um minutinho. Tá? Pessoal, indicativos agora de exercícios práticos. Tá? Por exemplo, esse aqui eu gostaria que vocês fizessem num lado, num pedaço da folha 3, a margem da legenda, fizessem esse bichinho aqui e já desenhassem as vistas ortográficas tal qual eu vou representar naquele vídeo para vocês, que eu estou prometendo lá no YouTube, que é o bônus que eu falei que ia entregar, tá bom? Então vocês vão representar as vistas ortográficas, o isométrico, apresentar o isométrico, as vistas ortográficas. Os isométricos vocês já até fizeram algumas vezes, né? Se quiser ir direto para a vista ortográfica, não tem problema. O importante é o treino, tá? Uma segunda tarefa que eu vou trazer para vocês, essa aqui já é um pouco mais complicada, ó, a perspectiva isométrica de uma peça oblíqua, tá? Eu peço que vocês fiquem atentos a isso aqui, ó. Ela tem uns menininhos que mandaram para mim aqui essa peça feita já. Ela, quando você faz ela certinha com o jogo de esquadro, ela morre quase encostando. Quando ela fica muito aberta aqui dentro é porque deu errado, né? Então vocês fiquem espertos. Essa aqui, na folha, pode ser na folha 4, lá no topo dela, desenvolva a vista ortográfica. Lembra da regra lá de 2,5 vezes a altura da peça? Só qual é a altura dessa peça, professor? Ela tem 25 aqui, tem mais 10 aqui, 35. Ela pode considerar 40, né? 40 vezes 2,5 vai dar 80 a 120. Puxa da margem de cima da folha 120 para baixo, traça uma linha e pode desenhar esse isométrico aqui. Daí vocês batem a vista ortográfica, bate uma foto, é importante vocês me apresentarem isso. Bate uma foto, me manda para eu dar uma olhadinha. E se você quiser botar um pouquinho mais de dificuldade no seu treino, uma terceira tarefa aqui para você. Aqui, ó, esse aqui seria o resultado das vistas ortográficas, né? Vista frontal
Opa, pera aí, professor, por que tem uma linha tracejada aqui? Veja bem, gente, aqui atrás eu tenho um rebaixo, né? Ó, tem a parte superior, aqui atrás eu tenho um rebaixo, tá? Eu não vejo isso na vista frontal, mas eu sei que existe aquele rebaixo lá atrás. Coloco uma linha tracejada, lapiseira 07. Vista lateral esquerda, opa, uma linha tracejada aqui, professor, por causa de quê, professor? Porque existe esse mesmo rebaixo aqui de ponta a ponta, esse mesmo rasgo aqui de ponta a ponta. Eu não vejo ele olhando a peça daqui, ó, dessa seta amarela, mas eu sei que ele existe nessa altura aqui, ó, e ele atravessa a peça até o chão. Então, linha tracejada, né? Só para reforçar isso da aula de ontem. E a vista superior, eu vejo isso daqui, ó, vejo isso, como vocês podem observar, essa rampa aqui, eu vejo ela aqui, ó. Agora eu vejo isso aqui, vamos partes por partes, né? Eu vejo isso aqui, ó. E essa parte inclinada aqui, ela vai ter uma perda de medida. Quando eu olho ela bem de cima, bem afastada, ela vai ficar reta, né? E eu vejo ela dessa maneira aqui. Então, isso que seriam as vistas, né? O resultado dessa tarefa aqui. Pô, professor, passou a cola? Não, eu estou mostrando para vocês como é que é a interpretação. Uma terceira tarefa aqui um pouquinho mais complexa, né? Deixa eu ver aqui, tem a quarta também tem. Terceira tarefa um pouquinho mais complexa que vocês podem fazer também é o desenvolvimento dessa pecinha, observando que ela tem um aspecto volumétrico, né? Eu faria a parte de baixo como isométrica primeiro, né? A parte de baixo aqui, a linha lá de trás. Faria essa elipse aqui. Daí eu subiria aqui no eixo isométrico, faria a parte da frente. E faria uma nova elipse aqui para fechar a parte de baixo. Aí faria a peça, o furo certinho, ela ficaria pronta. E essa aqui é um desafio bem interessante, né? Olha, tem uma parte oblíqua, ela tem uma parte arredondada, tem outra parte arredondada, essa aqui vai demorar um pouquinho para fazer. Então você vai ter uma elipse aqui, vai ter outra elipse aqui, você vai ter que conectar aqui a elipse de forma isométrica, né? Ou seja, botando esse quadro de 30 graus. Você vai ter que fazer a elipse aqui, tá? Antes de eu avançar aqui o conteúdo, deixa eu só ler aqui que eu vi que maravilha de aula. Tamo juntos, Isaías. O William também falou, ótima aula, professor, e as suas conversas são ótimas sempre. Experiência do dia a dia, da indústria. Pô, William, isso é uma verdade, na verdade. Olha o que eu vou falar, isso é uma verdade, na verdade. Mas assim, por exemplo, às vezes a gente vê isso aqui dentro da sala de aula e não consegue imaginar aonde isso pode impactar. Hoje eu trouxe um exemplo bem interessante para vocês, né? Vamos supor que você trabalha com manutenção mecânica e você tem que montar um eixo com um rolamento. Mas esse eixo ele vai ser fabricado. O rolamento é o meu furo básico, porque é um furo que já vem de fábrica, né? Você pega no próprio catálogo dele as informações de tolerância dimensional dele. Fabrico o meu eixo. Se eu fabricar o eixo dentro do campo de tolerância dele, o eixo tem que ter 50 milímetros de diâmetro. O campo de tolerância é de 0,25 para mais e 0,25 para menos. Então ele pode ser fabricado com 49,75 até 50,25. Eu fabrico ele com 50,26. Olha onde pode dar problema. Ah, isso aqui ninguém vai perceber não, eu vou botar para frente. Passou para frente, o mecânico pega, mediu ali esse 1/100 de milímetro. Às vezes o mecânico olha, bota o instrumento assim na posição não muito adequada, lê ali, deu errado, lá, passa, monta. Montou, botou o teu rolamento lá para rodar no eixo, botou lá dentro do redutor, que seja. Aí começou a rodar. Pá, sua peça começa a esquentar. Olha o problema onde está. Peça começa a esquentar, você já fica preocupado, fala com o supervisor, supondo que você não é o supervisor, já fala com o supervisor chama a equipe de preditiva, a equipe de preditiva chega lá, bota o aparelho para ver, tá, pegou o superaquecimento, vai investigar, olha só, a máquina já está parada, um monte de homem parado já, né? Homem-hora parado, quando eu falo homem, homem-hora, né? Não é homem, sexo masculino. Um monte de homem-hora parado, a máquina parada fazendo investigação. Investigação daqui, ali, quem já participou desse tipo de investigação sabe que nem é tão rápido, né? Então, assim, uma investigação aqui, outra ali, hora passando, máquina parada, prejuízo, tudo mais, tudo isso por uma questão de fundamento, que é a leitura de desenho e fabricação de peça. Isso é extremamente importante. É por isso que eu falo, o desenho técnico, ele é muito mais importante pra gente no mercado de trabalho do que a gente imagina. E falo mais pra vocês. A pessoa que ela não tem essa desenvoltura, ela vai ficar para trás, não tem jeito, né? O nosso mercado agora, eu falei isso ontem, eu vou repetir hoje devido à importância. O nosso mercado agora, ele está parando por causa dessa pandemia, mas as equipes de manutenção ainda não estão parando. Até porque essa crise é diferente de uma crise econômica, né? Por isso que eu falo ainda. Mas elas ainda não estão parando. Quem é da área da mecânica, está trabalhando, sabe que não está em casa, né? Eu que tô, infelizmente, porque eu estava trabalhando com treinamento, agora eu tô parado e estou fazendo aqui as nossas lives, felizmente, mas infelizmente estou parado por causa disso, né? Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte,
Nesse contexto, o que vai ter de gente no mercado disponível, você tem que ter um diferencial para poder apresentar na tua empresa, para dizer, eu sou capaz, eu sou competente. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, vocês têm que ser aquele profissional que a empresa olhe para vocês e fala, eu não posso perder esse cara. Eu sou daquele tipo que eu penso, eu tenho que ser insubstituível para a empresa. Eu aprendo a minha função, quando eu era caldeireiro, né? Eu era caldeireiro traçador. Mas toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu ia fazer umas montagens. Aí tinha um setor na minha empresa lá que era célula de recuperação de rolos, né? Os rolos do engotamento contínuo de uma siderúrgica. Eu ia lá na célula de rolos e fazia furação de rolo. Pô, pessoal, mas você também é pelego. Não, não era pelego não, sabe por quê? O que eu pensava, meu pai que me instruiu isso na época que meu pai me colocou no mercado de trabalho. Uma coisa que ele sempre falava, você tem que estar preparado e você tem que ser aquele tipo de funcionário coringa, aquele que a empresa saiba que pode contar com você para qualquer coisa. Por quê? No momento de crise você é o último que vai ser mandado embora, porque você não deixa a empresa na mão. E era isso que eu tinha na cabeça, né? Então, hora eu estava furando rolo, hora eu estava cortando maçarico, hora eu estava traçando peça, hora eu estava operando prensa, eu não parava mesmo. Em todos os setores ali, eu aprendi de tudo um pouco, a verdade. Isso me ajudou muito, sabe aonde também? Quando eu virei professor. Porque isso me possibilitou dar aula de soldagem, dar aula de caldeiraria, dar aula de desenho, dar aula de operação de máquinas no geral, dar aula de usinagem, né? Porque eu peguei uma experiência de usinagem também. Então, assim, é muito importante. Quanto mais contato com as coisas a gente tiver, mais preparado a gente fica, né? Pessoal, uma coisa muito importante também, além dessas mentorias que eu estou fazendo com vocês, gostaria sempre de ressaltar, é gratuito e eu não vou parar. Existe o trabalho da empresa, essa empresa é uma empresa de treinamento. Ela abriu a inscrição para vocês fazerem o meu curso de desenho técnico online. Está aberta essas inscrições. Os meus programadores aqui estão colocando aqui para vocês online. Daqui a pouco vão botar aqui o link. É um curso de desenho técnico que vai simular exatamente uma sala de aula. Você vai fazer no conforto da tua casa, mas pelo menos uma vez por semana nós vamos fazer uma live tete a tete com quem estiver dentro do curso matriculado, onde eu vou poder acompanhar a tua dúvida como se eu estivesse dentro da sala de aula. A diferença é que é por uma câmera, né? E a gente vai provar para vocês na prática que é possível aprender até melhor do que presencialmente um curso, alguma coisa que você esteja estudando. Então, além de tudo que eu estou falando para vocês, a empresa, porque o pessoal me pediu muito lá no WhatsApp, né? Professor, tem curso disso? Tem sim. O meu caso aqui está sendo um pouco separado da empresa, a mentoria que estou fazendo naturalmente. Mas como me pediram muito, conversei com a empresa e abri essa turma extra, e é uma turma que eu queria levar assim na mão, né? Levar o cara ali comigo, eu acompanhando o cara, porque igual o Delcio está comigo da turma anterior ainda. O Delcio, o Delcio, se me permite, tá? Me desculpa o que eu vou comentar aqui agora, mas o primeiro desenho que o Delcio me entregou e o último que me entregou, gente, vocês têm que ver uma coisa de outro mundo. A evolução do cara, ele mesmo já confessou, professor, desde o primeiro dia eu tô indo dormir meia-noite, 1h da manhã, tá? Então assim, eu tô querendo levar esse pessoal que ficar comigo ali, ó, passo a passo, na minha mão ali, acompanhando, tete a tete, vendo o desenvolvimento de vocês e levando vocês comigo ali, né, na questão da evolução. Então a empresa abriu essa inscrição, vai montar uma turma fechada para mim, a pedido meu mesmo, né, pela quantidade de gente que está me pedindo ali para ver se tem curso aberto e tudo mais. Ou já ressalto para vocês que o período normal que ela abre os cursos ali, porque esse curso, por exemplo, tem 1 mês e 10 dias, né? Então, para pegar essa galera certinha, eles costumam abrir entre 5 e 10 no mês. Comigo ela abriu antes, justamente para atender essa alta demanda que teve, né? Porque foi o que eu falei para vocês, a pandemia ela chegou e me surpreendeu, né? Porque eu não esperava formar um grupo tão grande. Tá bem? Ó, o Delcio até comentou aqui, Delcio, é verdade, tá? Eu tenho visto a sua evolução. Deixa eu ler mais uns comentários aqui agora. O saber nunca é demais, nunca é demais, Carlos. Eu vou trazer para vocês tudo que eu aprendi na minha vida, inclusive como professor. Eu tô doido para chegar, sabe aonde? É uma matéria que eu gosto muito, hidráulica e pneumática. Eu queria que vocês ficassem comigo até lá, pelo menos, porque a gente vai compartilhar muito conhecimento, vai demorar um pouco para chegar, é verdade, mas a gente vai compartilhar muito conhecimento. E hidráulica, eu vou falar para vocês podem pesquisar o que for no YouTube, não tem o conteúdo da forma que eu vou apresentar para vocês. Sequenciado, desenhado, devagar, explicando. Se você pesquisar um vídeo agora no YouTube, vocês podem pesquisar. Se você pesquisar um vídeo agora no YouTube lá, você vai encontrar uma pessoa falando sobre hidráulica, é verdade. Mas assim, a válvula 3 vias, quando você abre ela permite a passagem, mas se você tiver aqui uma solenoide e tal, aí o cara, pô, mas o que é uma solenoide? O que é uma válvula 3 vias? Não tem isso no YouTube. E é isso aí que eu vou mastigar para vocês também. Eu pretendo fazer isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais gente falando aqui. Erickson, sempre comigo aqui, Erickson. Obrigado pela presença mais uma vez. Tá sempre aqui, sabe as palavras. É verdade, eu tô trazendo o máximo que eu posso trazer para vocês. Eu tô vendo também que você tá me acompanhando lá no grupo, Erickson. Você e o Delcio, vocês conversam bastante às vezes que eu vejo. Rodolfo aqui, ó. Verdade, hoje em dia as empresas querem esse diferencial de multifunções. Sim, Rodolfo. Quanto mais preparado, melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês rapidinho aqui. Primeira vaga de técnico de planejamento que eu exerci na minha vida. João, você tem MS Project? Vou confessar aqui. Não tinha.
Falei com a empresa, eu tenho. Saí da entrevista de emprego, entrei no computador rapidinho aqui, achei um curso online de MS Project, fiz MS Project no dia que eu me apresentei na empresa. Ainda não estava pleno, mas já estava sabendo arranhar alguma coisinha aqui, outra ali. Não passei vergonha, né? Conhecimento é tudo e abre portas, tá? É aquela velha história, se o cavalo estiver selado e você não estiver preparado, ele vai passar pela tua porta e o teu vizinho vai montar no teu cavalo e vai embora com o seu cavalo. Você vai ficar a ver navios, né? Essa é a grande verdade, Rodolfo. Tá ok. Galera, vou ficar mais uns 2 segundinhos aqui online, deixar aqui para vocês fazerem alguma pergunta para mim. Os meninos já estão subindo para mim o vídeo, vou botar lá nos grupos do WhatsApp, do Telegram, deu executando algumas dessas práticas aqui, tá bem, gente? E vou esperar a foto de vocês também. Quanto mais difícil, melhor. Os meninos já estão colocando aqui já. Vou pro pessoal do YouTube, eu vou encerrar aqui agora a transmissão, parar a gravação.